Bom, vocês pediram para eu fazer um vídeo falando sobre a terceirização, então eis-me aqui. Eu vi de manhã muitos vídeos interessantes no YouTube mesmo, falando sobre esse tema. São vídeos bem esclarecedores, então eu recomendo que vocês deem uma garimpada aí no YouTube para também tirar as suas dúvidas. Eu não vou assim especificar o assunto aqui, tá? Vou trazer apenas para a temática do canal e vou fazer algumas observações a mais. Bom, antes de eu começar a falar sobre e dar a minha opinião, vou ler para vocês uma matéria do site BBC Brasil. Eu achei até a matéria bem imparcial, não vou ler assim na íntegra, vou ler só uns trechinhos, só para a gente introduzir o assunto aqui na nossa conversa, tá ok? Aí começa com a pergunta: mais emprego ou precarização? Os possíveis impactos da lei da terceirização que está nas mãos de Temer. Após uma manobra que desengavetou um projeto parado há 15 anos no Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou a ampla liberação da terceirização do trabalho no país. A nova legislação agora depende apenas da sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor. Segundo o entendimento atual da Justiça do Trabalho, apenas as chamadas atividades meio podem ser terceirizadas hoje no país. Ou seja, uma empresa de sapatos não pode terceirizar as atividades diretamente ligadas à produção dos calçados, mas pode contratar trabalhadores de outras empresas para desempenhar funções auxiliares, como limpeza e segurança. Se a nova lei aprovada no Congresso entrar em vigor, qualquer atividade de empresa poderá ser terceirizada. A expectativa agora é que o Senado vote outra proposta de liberação da terceirização que será menos danosa ao trabalhador. Se isso acontecer, Temer poderá optar entre as duas ou fazer um mix de ambas as propostas, vetando alguns pontos de cada uma delas. Aumento do emprego ou precarização das condições de trabalho. Críticos da ampliação da terceirização dizem que esse modelo vai provocar a precarização das condições de trabalho. Segundo o estudo feito pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a partir de dados de 2013 do Ministério do Trabalho, terceirizados trabalham em média 3 horas a mais por semana que os contratados diretos, ao mesmo tempo em que ganham salários em média 25% menores. Além disso, também costumam sofrer mais acidentes de trabalho, aponta a pesquisa. Outro estudo publicado em nota técnica do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a partir de dados de 2007 a 2012 do Ministério do Trabalho, estimou uma diferença menor entre os salários. De acordo com esse levantamento, terceirizados ganham em média 17% a menos que os contratados. Os autores da pesquisa, porém, concluem que outros fatores impactam essa diferença. O deputado Laércio Oliveira, relator da proposta na Câmara, contesta o argumento de que a terceirização promove uma precarização das condições de trabalho. Segundo ele, o objetivo dela é permitir que companhias contratem serviços de empresas especializadas em determinadas atividades, aumentando a eficiência da produção. Isso, segundo ele, vai melhorar o desempenho delas, possibilitando a geração de mais empregos. Aí ele diz: terceirização não é precarização, é eficiência. Precarização é falta de emprego, situação que o país vive hoje por uma legislação ultrapassada. Isso que é precarização. Segundo ele, então, a falta de emprego é por causa da legislação ultrapassada. Não é porque a nossa economia não gira em torno de metas a pleno emprego, simplesmente porque nós temos uma legislação ultrapassada. Só acredita nesse tipo de argumento quem é muito, mas muito ingênuo. Bom, essa observação é minha, tá? Eu não aguentei, eu tive que fazer essa observação. Depois vocês entrem no site, eu vou deixar o link citado na descrição desse vídeo, vocês entrem e leiam na íntegra, então, a matéria aqui do site BBC Brasil, tá? O texto base do projeto de lei que estende a terceirização às demais atividades das empresas foi aprovado na quarta-feira na Câmara dos Deputados e o que muda agora, a gente vai, bom, não tem como dizer exatamente como será daqui para frente, só vivendo para saber. Mas a gente deduz que não será bom para o trabalhador. Porque, em minha opinião, é estender aquilo que já é ruim para algumas atividades para as demais atividades. A terceirização não vai regulamentar o trabalhador
terceirizado, não vai melhorar as condições do trabalhador terceirizado. O que eu prestei atenção é que visa mais mesmo tirar um pouco os encargos das empresas, do empregador, às expensas do povo. Novamente, é o trabalhador que vai ter que pagar a conta. Vai afastar bastante também a comunicação entre o empregado e o empregador, porque dentro das circunstâncias do projeto de lei pode surgir a quarteirização, que é uma outra empresa que fornece funcionários para as empresas terceirizadas, que por sua vez fornece funcionários para a empresa final. Imagina como vai ser dificultosa aí a comunicação entre empregador e empregado, que já é complicada no Brasil. Em países como os Estados Unidos, já existe a terceirização, mas até mesmo lá houve uma perda salarial dos trabalhadores. Ou seja, se a gente trazer isso para as condições do Brasil, um país subdesenvolvido, em que o trabalhador já é super explorado, a coisa fica pior ainda. Até mesmo quem fala a favor da terceirização, confessa que haverá perdas. Aí eu pergunto para vocês, será que qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de projeto que implique perda salarial para o trabalhador é bom? Será bom para o Brasil? Será bom para o trabalhador? Mas isso é para gerar emprego. Mas será bom, então, fazer com que aquele trabalhador que está empregado diminua o seu salário para gerar emprego para aquele que está desempregado também é bom? Será que esse é o caminho para colocar aí as pessoas no mercado de trabalho, para oferecer trabalho para quem está desempregado? Será que é em detrimento de um que o outro tem que ter o mínimo possível? A condição salarial do Brasil continua na mesma. A questão é que pode haver perda salarial, que até mesmo em países como os Estados Unidos houve. Só que a gente vai falar dos Estados Unidos, a gente vai comparar os Estados Unidos e falar que lá é terceirizado, etc. e tal. Só que nos Estados Unidos, gente, há um detalhe que não há no Brasil. As metas nos Estados Unidos, as metas econômicas do Fed, são pleno emprego. No Brasil, não. As metas econômicas do Brasil não são a pleno emprego. As metas econômicas do tripé econômico brasileiro atendem apenas o serviço da dívida pública. Então, como que a gente vai gerar emprego se a estrutura econômica do país não atende metas a pleno emprego? A gente quer tomar um atalho às expensas do povo, em detrimento do trabalhador, estender algo que já é ruim para determinadas atividades, argumentando que vai diminuir os encargos das empresas e isso vai fazer com que gere mais empregos. É um atalho, como eu disse, é um atalho. Só quem é ingênuo vai acreditar que a situação do trabalhador brasileiro vai melhorar e etc e tal. Aí você vai dizer assim, mas a CLT é ultrapassada, as leis trabalhistas são retrógradas, não estão mais adequadas às condições de trabalho atual. Então a gente tem que fazer uma reforma na CLT e não terceirizar e não tornar assim amplo algo que já é ruim. Eu vi bastante gente fazendo comparações de países desenvolvidos, que o serviço lá é terceirizado e que lá gera mais emprego, etc e tal. Primeiro, nós não somos um país desenvolvido. Nós somos um país subdesenvolvido. A gente tem que partir dessa premissa, tá? Não pode comparar com Estados Unidos, não pode comparar com Inglaterra, não pode comparar com Noruega, não pode. Vamos citar então o México. O México adotou a terceirização e a condição do trabalhador ficou bem precária. É só vocês fazerem uma pesquisa aí para saber como é que as condições de trabalho do trabalhador mexicano. Isso porque nós estamos falando da América Latina, nós estamos falando de uma região extremamente endividada, nós estamos falando de uma região
que é dependente, que há muitas multinacionais, e a gente tem que ver também como vai ficar a situação do trabalhador, das multinacionais, através da terceirização. Então não é também para melhorar a situação das empresas nacionais, ou isso vai fazer com que o Brasil deixe de se desindustrializar. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que conta a industrialização do país são as possibilidades de produtividade. E, consequentemente, é isso que gera emprego. É a produtividade e é a estrutura econômica do país voltada a fornecer empregos, voltada a ter metas que tendam à classe trabalhadora, que não é o caso do Brasil. Como eu disse, eu repito e vou falar de novo, as metas do tripé econômico são estéreis, são para atender o pagamento dos juros da dívida pública e não são pleno emprego. Então não há como fazer com que haja mais emprego num país que tem toda uma fragilidade econômica. A estrutura econômica do país não está voltada para isso. Aí você fala, mas o que a dívida pública tem a ver com a terceirização? A dívida pública, que é um sistema colonial, tem tudo a ver. É para atender os serviços da dívida pública que está acontecendo essas reformas no governo Temer. É só para isso. Não é para otimizar as relações de trabalho no país, não é para gerar emprego, não é para, enfim, industrializar o país, não tem nada a ver. Isso daí é simplesmente, são reformas que estão acontecendo para atender o serviço da dívida, o rentismo no país. Outra coisa que muita gente aí está falando que é sobre que é um projeto inconstitucional e que a Constituição tem que ser levada a sério, que etc e tal, e alguns aí que estão contra o projeto de lei utilizam bastante desse argumento, né, que é rasgar a Constituição. Bom, Constituição é para nação, é para países. Nós não somos um país, nós somos uma colônia. Colônia não tem Constituição, gente, e é por isso que a nossa Constituição não vale pra porra nenhuma, entendeu? Eu acredito que num país como o Brasil, que é uma colônia, a Constituição sirva pra muito pouco. E cadê a Janaína Pascoal agora para pegar a Constituição e gritar, e pegar o livro e mostrar e etc e tal? Cadê? Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado. O professor Adriano Benayon, ele fez uma pesquisa, ele fez aí umas contas e disse pra gente que em 30 anos, se a dívida pública continuar crescendo do modo como está crescendo, nós vamos viver num regime de escravização total. Então não adianta pegar atalhos. Não adianta atalhos para gerar emprego, para melhorar as condições do trabalhador. Nós estamos caminhando para a total escravização. E a terceirização nada mais é do que a comprovação disso daí. Não há outro tipo de argumento, gente. O tempo vai dizer que as condições de trabalho do trabalhador vão piorar cada vez mais. Eu fico, às vezes, espantada com a cumplicidade do próprio trabalhador brasileiro, de alguns canais aí no YouTube, dizendo que a terceirização é para gerar empregos, etc. e tal, sem sequer citar que a nossa economia não é a pleno emprego, que a nossa economia é para cumprir metas de pagamento dos juros da dívida pública. Então, não há atalhos. Ou a gente mexe na dívida pública, ou vamos virar escravos. Aí você escolhe qual é o caminho que você quer seguir.